E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre abordagem de processo. Nos vídeos anteriores, nós falamos e definimos um sistema como sendo um conjunto de processos interligados e interrelacionados que utilizam entradas para transformar em saídas. Nós também estudamos sobre os princípios da gestão da qualidade e agora nós vamos falar sobre as três principais premissas da gestão da qualidade, que é a abordagem de processo, o ciclo PDCA e a mentalidade de risco. Então, para a gente começar, vamos definir o que é um processo. O processo ele é definido como um conjunto de atividades interrelacionadas que utilizam entradas para entregar um resultado. E é importante nós darmos um foco aqui, que a gente vai falar a partir de agora de processo e não departamento ou funções. Tá? Então, o processo ele pode utilizar mais do que uma função ou mais do que um departamento para entregar um resultado. Como um exemplo, um processo de vendas, o desenvolvimento de um novo cliente. Quando eu vou desenvolver uma venda, muitas vezes eu tenho que fazer a harmonização de especificações, que é comparar o que o cliente quer com o que a empresa pode oferecer. Quem faz essa harmonização de especificações geralmente é o departamento de qualidade ou o departamento de engenharia de processo. Tá? Só que ele está trabalhando no processo de vendas e é justamente essa abordagem que é uma premissa do sistema de gestão. Olhar para a empresa como processos interrelacionados e não como departamentos. Utilizando essa abordagem de processo, os principais benefícios é nós entendermos quais são os processos principais da organização e focar nesses processos para que a gente possa ter um resultado melhor, aproveitar também as oportunidades que esses processos podem trazer, previsibilidade nos resultados, nas entregas e consistência. Então, estabeleço um processo, o principal benefício é a previsibilidade e com previsibilidade eu consigo otimizar o desempenho. Para a gente fazer o mapeamento do processo, a forma básica para mapear um processo é entender que todo processo ele tem as suas entradas. Essa entrada ela pode ser em forma de matéria, de materiais, energia ou informação. Aqui informação são os requisitos, especificações, tá? Então tem as entradas, essas entradas vêm de processos anteriores, as fontes das entradas. No processo vão ser realizadas um conjunto de atividades que vão transformar essas entradas em saídas. Essas saídas também podem ser em forma de matéria, energia ou informação, e essas saídas elas são destinadas para processos posteriores, que são os clientes. Eu deixei fornecedores e clientes entre parênteses para que a gente entenda que pode ser tanto interno como externo. Tem processos que lida diretamente com o fornecedor externo, outros que ele está dentro do meu sistema, que ele vai lidar com os fornecedores internos e clientes internos. Ok? Dentro da organização, a maioria dos processos, eu tenho muitas vezes o processamento de diversas entradas, transformando em diversas saídas. Okay? Para que isso possa ficar melhor explicado e eu consiga ter claramente quais são as entradas, quais são os fornecedores dessas entradas, a gente utiliza esse diagrama chamado de causa e efeito. Esse diagrama ele já é muito consolidado, ele é chamado como diagrama de Ishikawa ou próprio diagrama de causa e efeito, muito utilizado para verificação de problemas, mas a aplicação dele é genérica e nesse caso nós vamos fazer a aplicação para mapear o processo. Qual é a vantagem? As entradas, os recursos, elas ficam separadas pela categoria e aí torna mais fácil eu otimizar o meu processo ou identificar algum problema. Essas categorias são os 6 M's do Ishikawa. Matéria-prima, aqui a matéria-prima pode ser energia, informação ou energia. Máquina é todo o grupamento de equipamentos e máquinas que eu necessito para realizar as atividades daquele processo. Em método, eu vou ter todas as metodologias necessárias, o passo a passo, as especificações, as instruções. Em mão de obra, a quantidade de pessoas necessárias e a competência que essas pessoas precisam ter para realizar as atividades no processo. Meio ambiente é o ambiente de trabalho.
escritório, galpão, home office, o que eu preciso ter no ambiente de trabalho, de infraestrutura física mesmo, para realizar as atividades daquele processo. Em medida, são as especificações técnicas e definições de metas, quando o processo ele não trabalha com especificação técnica, mas geralmente tem metas, tem protocolos, formulários a seguir. Essas entradas, trabalhando em conjunto, vão gerar as saídas ou os resultados necessários. Cada uma dessa entrada tem o seu fornecedor, seja ele externo ou interno. Então, observando o processo dessa maneira, fica mais fácil de eu entender onde estão os gargalos do meu processo e onde que eu preciso mudar, onde que eu preciso agir para entregar os resultados esperados daquele meu processo. Algo que todos nós estamos trabalhando este ano é na definição dos objetivos e dos resultados chaves. Então, os objetivos e resultados, como o próprio nome diz, eles vão estar mapeados aqui na saída. Para eu atingir esses objetivos, esses resultados chaves, onde que eu vou precisar mexer no meu processo, alterar, melhorar, para que eu possa atingir esses resultados? Então, se o meu objetivo é redução de estragos, onde que eu vou precisar melhorar? Na matéria-prima, na máquina, no método, a mão de obra, a competência das pessoas, o meio ambiente, a definição de metas, ok? Então, o mapeamento de processo, ele me traz essa condição. Por isso que essa abordagem por processo é tão importante para o gestor de qualquer processo. Trouxe um exemplo de um mapeamento de processo, peguei um exemplo bem simples, um exemplo do dia a dia, só para a gente entender como é que ele funciona. Ele pode ser aplicado para qualquer processo, industrial, administrativo. Então aqui, qual que é o resultado esperado para esse processo? Um bolo de cenoura. Então mapeei quais são as matérias-primas necessárias: farinha de trigo, açúcar, margarina, ovos, leite, fermento, gás, cenoura, tá? Se eu esqueci de algum aí, me desculpa, não sou o melhor boleiro que tem. Quais são os equipamentos e as máquinas que eu vou necessitar nesse processo? Então, no caso, batedeira, forno, recipientes, colher, tá? Método, nesse caso, o método é a receita do bolo. Qual que é a sequência de operações desse processo? Então, primeiro, bata as claras em neve e reserva. Depois, eu vou misturar gemas, margarina, açúcar, a farinha de trigo, ok? Tem uma sequência para eu obedecer. Se eu já coloco o fermento logo de cara, eu posso levedar a massa e não sair o bolo no final. Mão de obra é a competência, o conhecimento, a habilidade e a atitude necessária para a execução desse bolo de cenoura. O meio ambiente é a cozinha, com adequada iluminação, a ventilação, tá? E as medidas, nesse caso, são as especificações. Então, quanto de açúcar vai ser utilizado, quanto de farinha vai ser utilizado, quais são as especificações que eu vou utilizar no forno e por quanto tempo para assar. Isso trabalhando em conjunto, o meu resultado vai ser um bolo de cenoura. Por que esse mapeamento é interessante? Se eu preciso alterar a saída, em vez de um bolo de cenoura, eu necessito de 30, tá? 30 bolos. Então, onde que eu vou precisar mexer? As medidas vão ser alteradas. Então, se as medidas vão ser alteradas, eu vou ter que adquirir mais matéria-prima. Se, de repente, eu preciso fazer 30 bolos em 1 hora, então eu vou precisar de mais máquina, eu vou precisar de mais mão de obra. Se eu tenho mais pessoas trabalhando nesse espaço, o ambiente eu vou precisar alterar? Não vou precisar alterar? Então, veja que esse mapeamento ele me dá essas possibilidades. A junção, então, desses dois mapeamentos, daquele fluxo direto com o diagrama de causa e efeito, sai esse diagrama de tartaruga, que é o mais utilizado, que as empresas e as organizações utilizam para mapear os seus processos. Então, a gente tem as entradas e as saídas de matéria-prima, e essa matéria, de novo, energia ou informação ou matéria, não se prendam somente na matéria física, ok? Para realizar as atividades do processo, com o que fazer, qual que é a infraestrutura necessária? Então, vou mapear o meio ambiente e as máquinas. Com quem fazer? A mão de obra, são as funções envolvidas, é a competência necessária. Como monitorar? São as medidas, são os controles, indicadores, especificações, metas. E o método, como fazer? É o passo a passo para fazer a receita.
Certo, gente? Então essa foi a abordagem por processo. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema quando nós formos falar sobre o item de contexto da organização, mas a ideia aqui é que vocês já entendam essa mentalidade para que haja uma redução das barreiras funcionais, ou seja, a organização ela trabalha por processos e não por departamentos. Ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.